Boa noite, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais uma Hora do Estudo. Com enorme prazer e alegria, iniciamos mais um estudo acerca da confissão de fé. Chegamos hoje ao capítulo de número 11, acerca da justificação, o nosso 19º estudo. Com a graça de Deus, Deus nos sustentou até aqui, nos trouxe até aqui e iniciaremos então mais um tópico, mais um capítulo, também dividido em duas partes. Hoje abordaremos os 3 primeiros pontos deste capítulo e na semana que vem, se Deus assim nos permitir, abordaremos então mais outros 3 pontos e assim concluiremos o capítulo de número 11. Com isso, quero te chamar a abrir a sua Bíblia em primeiro lugar. Abrir a sua Bíblia, ter ela em mãos, porque ela é de extrema importância, como sabemos e aprendemos e vemos até aqui. A confissão nada mais, nada menos é que a sistematização de pontos importantes da palavra do Senhor. Com isso, então, eu convido você, meu querido irmão, a abrir a sua Bíblia, a acompanhar comigo, então, juntos este momento importante para falarmos acerca da justificação. Então, como de costume, os slides aparecerão aí para você poderá acompanhar tanto os pontos, tanto as referências, mas é muito importante que você tenha a sua Bíblia em mão para poder abri-la, lê-la, acompanhar, mas fique tranquilo que aparecerá aí sim na tela. Então, tendo falado acho que tudo para iniciarmos, que Deus nos abençoe e nos guarde e nos instrua então em sua palavra, no seu ensinamento e que possamos crescer para a honra e glória do santo nome do Senhor. Então, em primeiro lugar, acerca do Catecismo Maior de Westminster, nós devemos saber, e talvez haja dúvida, do que é a justificação. Os pontos irão explicar sobre isso, mas de maneira reduzida, de maneira breve, temos que a justificação é um ato da livre graça de Deus para com os pecadores, no qual ele os perdoa, aceita e considera justas as pessoas diante dele, não por qualquer coisa neles operada, nem por eles feita, mas unicamente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo a eles imputadas por Deus e recebidas só pela fé. Então vamos entender que a justificação é o ato então em que Deus olha para nós, nos perdoa, nos aceita, nos considera justos, mas não por causa daquilo que nós fazemos ou aquilo que nós iremos fazer, mas por causa daquilo que Cristo fez. Então, o sangue de Cristo derramado naquela cruz está imputado sobre nós e nós nos tornamos justos por causa de Cristo. Então, por causa de Cristo ser justo, porque ele obedeceu tudo, porque ele teve uma perfeita obediência ao Pai e viveu esta vida perfeita, obedeceu todos os mandamentos, tudo da lei, então morreu naquela cruz como sacrifício a nós, então por causa daquele sangue, por causa de Cristo, nós nos tornamos justificados. Deus nos perdoa, nos aceita e nos considera justos por causa de Cristo Jesus. Como referência bíblica, temos todos estes textos. Se você quiser pausar o vídeo e anotá-los, olhá-los, se não, depois você volta e então anota e lê tais textos, ok? Mas, então, partindo para o primeiro ponto desta noite, o primeiro ponto do capítulo 11. Os que Deus chama eficazmente, nosso tema da semana passada foi a vocação eficaz, o chamado eficaz de Deus. Se você não assistiu, coloque aí embaixo no canal da Unida, da IP Unida, da Unida TV, e coloque aí, tem a playlist. Não esqueça, se você não viu, se você perdeu, volte lá e veja e aprenda acerca da vocação eficaz, do chamado eficaz. Então, os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Esta justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato da obediência evangélica,
mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam nele pela fé, que não tem de si mesmos, mas que é dom de Deus. Então vemos que a justificação, essa justiça do Senhor não é posta sobre nós por causa daquilo que nós somos ou fazemos, mas por causa da obra de Cristo Jesus. E não é por causa de nós, mas por causa de Cristo, é por causa de Deus. É um dom de Deus. A graça é algo que só Deus pode dar e é algo que parte do próprio Deus. Como referências bíblicas deste ponto, nós temos 3, selecionadas. Romanos 8, capítulo 8, versículo 30, e aos que predestinou, a esses também chamou. Então nós já ouvimos falar da predestinação, nós já ouvimos falar do chamamento, da vocação eficaz, e aos que chamou, a esses também justificou, que é este nosso ponto. E aos que justificou, a esses também glorificou. Glorificou certamente é algo que veremos lá na frente e que aponta para o futuro, quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Ele julgará a todos e então aqueles que são seus serão glorificados. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 6. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, Justiça Nossa. Então em Cristo há a justiça, em nosso Deus há a justiça, a justificação, aquilo que nós alcançamos, não alcançamos por nossos méritos, mas por aquilo que Cristo fez. E Tito, capítulo 3, versículos 5 ao 7, carta de Paulo a Tito, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Tito, capítulo 3, do verso 5 ao verso 7. Continuando então, irmãos, nós vemos que não é algo nosso, não é algo por mim, não é algo por ti, mas é algo por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo o misericordioso, agir do nosso Senhor. Segundo ponto, então, do nosso capítulo de hoje, a fé, assim recebendo e assim se firmando em Cristo e na justiça dele, é o único instrumento da justificação. A justificação vem pela fé, ela não vem por outro lugar ou por outro meio, ela vem pela fé. Fé em quê? Fé em Cristo Jesus, firmada em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé. A justificação também parte do pressuposto da fé. Ela, contudo, não está sozinha na pessoa justificada, mas sempre anda acompanhada de todas as outras graças salvadoras. Não é uma fé morta, mas obra por amor. Vemos então que em Cristo Jesus nós alcançamos essa justificação por causa da nossa fé em Cristo como Senhor e Salvador. Mas a própria fé não é algo que aparece em nós por causa da nossa força ou do nosso querer. É algo que vem de Deus, é algo gracioso, é um presente imerecido do nosso Senhor a nós. Então assim a fé, recebendo assim e firmada em Jesus, a justiça dele é recebida. Então se confessamos através da nossa fé que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, verdadeiramente, a sua justiça é posta em nós. Então nos tornamos justos aos olhos do Pai por causa do que Cristo fez naquela cruz. Ela sempre anda então acompanhada de outras graças salvadoras. Ok? E aí, como referência bíblica, Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16, um texto muito conhecido. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus, então, é o princípio desta obra salvífica. O amor de Deus. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Ou seja, a fé é então este instrumento, a fé então é aquilo que controla
este agir. Mas esta fé não vem de nós, ela vem do próprio Deus. Ela é graça do nosso Senhor Deus. Ela é graça, ela é um dom, ela é algo imerecido ao homem, mas que o Senhor Deus dá ao homem sem cobrar nada, né? É algo imerecido. Nós não fazemos algo para merecer, ele nos dá. E aí, carta de Tiago, capítulo 2, versos 17, 22 e 26. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Quando nós olhamos para este texto, nós temos que Tiago escreve a sua carta e parece então que é um contraponto a Paulo, que Paulo fala acerca da fé, que é a fé que salva, que a fé vem de Deus, que não é algo por obras, e Tiago vem para falar que a fé sem obras é morta. E não podemos em nenhum momento falar que eles estão discordando um do outro, não, eles estão falando a mesma coisa. Quando Tiago fala que a fé é morta sem obras, é porque aquele que acredita em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, ele agirá, ele fará coisas, ele fará essas obras. Mas estas obras não servem para o salvar, mas por ser salvo é que ele faz tais obras. E Paulo vai falar sobre isso, não é a obra que salva alguém, é a fé. A obra não é salvífica, a fé é. Mas através da fé, o homem então começa a fazer boas obras, começa a fazer estas tais obras. Por causa da fé, por causa do agir do Espírito Santo, por causa daquilo que Deus faz na vida dele. Então, quando Tiago fala da fé, Tiago fala que a fé sem obras ela é morta. Não podemos falar que alguém que não produz frutos continuará na árvore, na videira verdadeira que é Cristo Jesus. O próprio Senhor fala que aqueles que estão na árvore e não dão frutos, eles serão arrancados fora e serão jogados no fogo, porque só serve para lenha, não serve para nada. Então, se nós entendemos que a fé é algo dado por Deus, é algo gracioso, um presente merecido dado pelo Senhor, a resposta a essa fé é uma vida que produza frutos, é uma vida que pratique estas obras. Então, a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras não faz nenhum sentido, como assim também o corpo sem espírito é morto. Então, tendo deixado isso um pouco mais claro, para não ter este problema de achar que Paulo fala uma coisa e Tiago fala outra, não, os dois falam acerca da mesma coisa, acerca do mesmo pensamento, mesmo que de formas distintas em seus escritos. Então, no ponto de número 3, nós chegamos, o último ponto de hoje, acerca da justificação. Cristo, pela sua obediência e morte, pagou plenamente a dívida de todos os que são justificados, ou seja, todos aqueles que têm a justiça de Cristo posta neles, a justiça de Cristo posta nessas pessoas. A sua obediência e a sua morte paga plenamente a dívida. Não há mais o que fazer, não há nada além. E aqueles que não são justificados por esse, infelizmente não são os eleitos do Senhor. Não fazem parte do rebanho de Cristo. Então são justificados e, em lugar deles, fez a seu Pai uma satisfação própria, real e plena. Algo que nós não poderíamos fazer. Nós não poderíamos trazer uma satisfação ao Pai, porque somos pecadores, somos falhos, somos homens pecadores. Por causa lá de Adão, nós já estudamos sobre isso. Por causa de Adão, nós carecemos então de um Salvador, que é Cristo Jesus, que obedece e traz satisfação plena e real ao seu Pai. Contudo, como Cristo foi pelo Pai dado em favor deles, e como a obediência e satisfação dele foram aceitas em lugar deles, ambas livremente e não por qualquer coisa neles existente, a justificação deles é só da livre graça, a fim de que tanto a justiça restrita como a abundante graça de Deus sejam glorificadas na justificação dos pecadores. Então nós vemos que o próprio Senhor se glorifica
através da justificação de pecadores. Mas esta justificação acontece apenas pela livre graça. É obra de Deus, e Deus se glorifica nesta obra. Deus se honra nesta própria obra, obra que é dele, obra que não é de homem, favor imerecido, algo que vem da livre graça do Senhor. Não é algo que eu posso fazer ou que você possa fazer, mas é algo que nós temos recebido do nosso Senhor. Algo que recebemos mesmo antes de nascermos. Porque antes da fundação do mundo, desde toda a eternidade, o Pai já tem escrito no livro da vida o nome dos seus. E na história, então, essa justificação acontece a partir do momento que Cristo morre naquela cruz como sacrifício agradável ao Pai. E a partir do momento em que a pessoa é chamada em sua história pessoal, a justiça de Cristo é derramada sobre ele, após o seu chamado, através da fé que vem do próprio Senhor, através do Espírito Santo. Então essa justiça é posta neste homem e ele é justificado pelo sacrifício de Cristo naquela cruz. Mas esta é uma obra que ocorre durante toda a história, só que ela já está lá, desde antes do princípio, desde toda a eternidade, onde só Deus existia. E aí, como referências bíblicas, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do verso 5 ao 6. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículo 17. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Na obra de Cristo, Deus é glorificado. Na obra do Senhor, ao dar a graça ao homem, a dar fé ao homem, algo livre do seu agir, Deus é glorificado. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus tem prazer em seu Filho Jesus, aquele que morreu numa cruz para salvar os seus. Romanos, capítulo 8, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 8, 9 e 18. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira de Deus. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um ato só de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Nós sabemos e conhecemos e ouvimos e aprendemos que em Adão o pecado entrou no mundo e toda a humanidade agora é culpada por causa daquilo que Adão fez. E através de Adão, o nosso representante ali no Éden, o pecado entra no mundo e todos os homens se tornam pecadores. Então, através da ofensa de um só homem, veio juízo para todos os homens. Houve condenação para todos os homens. Mas através de um ato só de justiça, que é a crucificação de Cristo Jesus, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro agradável, o Cordeiro que honra e glorifica a Deus. Através desse ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Ou seja, a justiça de Cristo Jesus é posta em nós e quando é colocada em nós, nós recebemos vida e vida em abundância. O próprio Senhor fala isso quando fala do bom pastor, ele diz que veio para dar a sua vida e dar vida em abundância àqueles que são seus, aqueles que fazem parte do seu rebanho. E esta vida em abundância, meu querido irmão, não é apenas em quantidade, mas em qualidade. Teremos a vida eterna ao lado do nosso Senhor, mas não apenas em quantidade, ou seja, apenas em eternidade, mas em qualidade. Será uma vida eterna
muito, muito, muito boa. Será uma vida perfeita, será uma vida agradável ao lado do nosso Senhor. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós somos pecadores, queridos irmãos. O homem é pecador e esta é a sua natureza. Mesmo o seu estado original sendo imagem e semelhança de Deus, a natureza pecaminosa entrou no mundo e o homem então tem esta natureza em si. Mas Deus nos amou e por graça, favor imerecido, coloca fé em nosso coração. E esta fé faz com que nós possamos confessar Cristo Jesus como Senhor e Salvador e entender que nele e através dele há justiça para nós e a sua justiça é derramada sobre nós e Cristo então habita e vive em nós. E ao olhar para nós, o Deus Todo-Poderoso não olha mais para nós como homens pecadores, mas olha para Cristo, para o sangue de seu Filho derramado em nosso favor. Nós temos os nossos erros, nós temos os nossos acertos, mas isto de nada vale. Mesmo que você obedeça a tudo e seja perfeito, entre aspas, de nada vale, porque não é a obra sua, é a obra de Cristo. Cristo é quem age. Cristo é quem pagou o maior preço, morte de cruz. Por isso, querido irmão, entenda o que é verdadeiramente a justificação. Entenda que a justificação é o ato que Cristo fez ao morrer naquela cruz, e o seu sangue derramado torna os homens justos aos olhos do Pai. Não por seus méritos, mas por causa do mérito de Cristo, por causa do sangue de Cristo, do Cordeiro perfeito derramado naquela cruz. Encerramos então, meus queridos irmãos, mais um momento de estudo, mais um momento de aprendizado da palavra do Senhor. E aprendemos então acerca da justificação hoje. Os nossos últimos temas estamos falando acerca da salvação, acerca do processo da salvação e como funciona para nós que entendemos através da teologia reformada. Então, meu querido irmão, que se há alguma dúvida, não hesite em nos procurar, em escrever nos comentários, buscar então este conhecimento de qualquer dúvida que aparecer aí. Não esqueça também, meu querido irmão, de curtir o nosso vídeo, de compartilhar este vídeo aos amigos, aos irmãos que você conhece. Não esqueça também de olhar a página no nosso YouTube. Temos outros estudos, temos o discipulado, aprendendo a falar de Jesus. Temos muitas coisas acontecendo na Unida TV. E a Unida TV está aqui para glorificar a Deus, mas para edificar a sua vida. Durante toda a semana temos programação para ensinar o povo de Deus, para auxiliar o povo de Deus. E com isso, meu querido irmão, eu te desafio a assistir às nossas programações e a também compartilhar com outros para que eles tenham acesso a todos estes momentos que nós temos a oportunidade de compartilhar com a amada igreja. Crendo que não há mais nada a tratar, eu espero que você tenha uma ótima noite, final de dia aí, uma ótima noite de descanso. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que está aqui todas as quartas-feiras ou em outro momento assistindo. Que Deus abençoe grandemente, traga luz ao seu coração, entendimento para ti. E que a Unida TV, como já foi dito, glorifique a Deus principalmente, mas que edifique a amada igreja, dando-lhe suporte, tanto espiritual quanto teológico. Que Deus abençoe a vida de cada um. Um enorme prazer estar aqui. E se Deus nos permitir, semana que vem estamos de volta. Um grande abraço e até mais. Que Deus o abençoe.